O peso que a fé tirou das costas de Marcelo. Marcelo sempre foi um homem forte. Trabalhador da construção civil, acostumado a carregar sacos de cimento e vigas de ferro, ele nunca reclama do peso. Mas havia um fardo que nem seus braços robustos conseguiam suportar, a escoliose severa que, aos 32 anos, já o curvava como um homem de 60. A coluna em forma de aécia não era só uma questão estética, era uma dor constante, queimando como fogo nas costas, irradiando para as pernas. Médicos falavam em cirurgia de alto risco, com placas de titânio e meses de recuperação. Se der errado, você pode ficar paralisado, avisou o ortopedista, olhando para a ressonância com expressão séria. Marcelo saía do consultório com o estômago embrulhado, a carteira vazia, as consultas já tinham consumido suas economias, e o coração apertado pelo medo. A vida tinha sido dura com ele. Criado pela mãe, que lavava roupa para fora, Marcelo aprendeu cedo a lutar. Mas agora, com a doença, até amarrar os cadarços era uma tortura. As noites eram piores, deitado, sentia os ossos rangendo, como se a coluna fosse quebrar a qualquer momento. Certa madrugada, depois de mais uma noite sem dormir, ele se pegou chorando no escuro, apertando o travesseiro para abafar os soluços. Deus, se tu existes, me ajuda, sussurrou, sem nem saber se alguém ouvia. Foi então que lembrou da tia Rosa. Uma mulher simples, que morava no interior de São Paulo e, apesar da pobreza, sempre tinha um sorriso no rosto. Marcelo, você precisa ir na congregação cristã, ela dizia toda vez que o via. Lá tem gente que ora e Deus ouve. Ele sempre respondia com um aceno de cabeça, sem levar a sério. Até que, numa tarde de sábado, sem forças nem para levantar da cama, Marcelo pegou o telefone e ligou para a tia. Tia, eu tô ruim. Muito ruim. A senhora acha que esses irmãos podem mesmo me ajudar? Do outro lado, a voz calma da tia Rosa respondeu, não são os irmãos, meu filho. É Deus. E ele não desampara os seus. No domingo seguinte, Marcelo entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Era um salão simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um púlpito modesto. Os irmãos e irmãs vestiam-se com recato, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social, muitos com o inário na mão. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só vozes unidas cantando a capela, em harmonia perfeita, como se o próprio céu estivesse entoando aquelas palavras: Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar piedade e amor, para me consolar. Marcelo sentou-se no fundo, envergonhado. Não sabia os hinos, não conhecia ninguém. Mas quando o ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, começou a ler a Bíblia, algo dentro dele se acalmou. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leu o ancião, olhando para a congregação com olhos cheios de uma paz que Marcelo nunca tinha visto. Depois, veio o momento das orações. Irmãos e irmãs se ajoelharam, e Marcelo, hesitante, fez o mesmo. Não sabia orar direito, então repetia mentalmente: Senhor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Foi quando sentiu uma mão no seu ombro. Era um irmão mais velho, de rosto marcado pelo tempo, que sussurrou: Irmão, você está com dor? Marcelo assentiu, engolindo o choro. Deus vai te curar, disse o irmão, com uma certeza que o deixou sem palavras. Amanhã tem reunião de oração. Venha. Marcelo saiu dali com uma estranha leveza no peito, como se algo tivesse começado a mudar. Ele voltou na terça-feira, dia de reunião de oração. Dessa vez, não se sentou no fundo. Ficou em pé, como os outros, enquanto os irmãos cantavam Confia no Senhor, Ele é teu pastor, nada em tua vida faltará. O ancião pediu que quem tivesse um pedido urgente se manifestasse. Marcelo sentiu o coração bater forte, mas levantou a mão. Meu nome é Marcelo. Tenho escoliose grave. Os médicos falam em cirurgia, mas eu não tenho dinheiro. E tenho medo. Sua voz tremia. Peço que orem por mim. O que aconteceu depois, Marcelo nunca esqueceu. Os irmãos se aproximaram, põem as mãos em suas costas, e começaram a orar em voz alta, uns após os outros, com uma fé que ele nunca tinha visto. Senhor, este irmão precisa de ti, clamava uma irmã. Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, dizia o outro.
Marcelo fechou os olhos e sentiu algo quente percorrer sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem endireitando seus ossos. De repente, uma dor aguda, não a dor da doença, mas como se algo estivesse se ajustando dentro dele. Gritou, mas não de dor, de espanto. Quando abriu os olhos, estava de pé, reto como nunca esteve em anos. Glória a Deus! Exclamou o ancião. Louvado seja o nome do Senhor, responderam os irmãos. Marcelo tocou suas costas, incrédulo. Não havia mais a curva pronunciada. Movimentou-se para os lados, agachou, levantou, nenhuma dor. As lágrimas escorriam sem controle. Estou curado, gritou, e a congregação irrompeu em cânticos de gratidão. Na semana seguinte, Marcelo voltou ao médico. O ortopedista, ao ver as novas imagens, franziu a testa. Isso não faz sentido. Sua coluna está normal. Marcelo sorriu. Foi Deus, doutor. Só ele poderia fazer isso. O médico, cético, balançou a cabeça, mas não teve como negar o milagre diante dos exames. Marcelo não perdeu tempo. Na primeira oportunidade, foi batizado nas águas, confessando sua fé em Cristo diante de todos. Eu entrei na igreja carregando um fardo que nenhum homem poderia tirar de mim, testemunhou, de pé, como era o costume na CCB. Mas Deus, na sua misericórdia, me livrou. Não foi pela minha força, nem pela minha justiça, foi pela graça dele. Hoje, Marcelo serve na igreja. Ajuda a organizar os cultos, visita os doentes, e sempre que pode, compartilha seu testemunho. Muitas pessoas pensam que milagre é só a cura do corpo, diz ele. Mas o maior milagre foi Deus me mostrar que, mesmo quebrado, eu era amado. Que não precisava carregar sozinho meus fardos. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que crê no poder de Deus, Marcelo aprendeu a lição mais preciosa: a fé não tira só a dor, ela nos ensina a viver. E isso, nenhum médico poderia lhe dar. Naquele mesmo ano, enquanto Marcelo servia na igreja com o coração cheio de gratidão, uma mulher chamada Ana entrou pela primeira vez nas portas da Universal. Ela vinha arrastando uma tristeza tão profunda que parecia não ter mais forças para sorrir. Havia perdido o marido em um acidente de carro e, desde então, vivia como se o mundo tivesse perdido as cores. Os filhos, ainda pequenos, perguntavam por que a mamãe não brincava mais, por que não cantava como antes. Ana sentou-se nos últimos bancos, tentando se esconder entre as pessoas. Não queria que ninguém notasse suas lágrimas, mas Deus já havia visto. Quando o pastor começou a pregar sobre a restauração das famílias, ela sentiu algo mexer dentro do peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Deus não esqueceu de você, disse o pastor, olhando diretamente para ela. Ana baixou a cabeça, porque sabia que aquelas palavras eram para ela. No final do culto, enquanto as pessoas oravam umas pelas outras, uma irmã se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus vai te dar uma nova história, ela falou com uma certeza que Ana não entendia. Mas, pela primeira vez em meses, ela sentiu uma faísca de esperança. Talvez, só talvez, não estivesse sozinha. Nos dias seguintes, Ana voltou. Não falava muito, mas ouvia. E, aos poucos, começou a participar das reuniões de mulheres, onde outras irmãs compartilhavam suas próprias lutas e vitórias. Uma delas, Dona Maria, havia perdido um filho e contava como Deus a sustentou. A dor não some de uma hora para outra, ela disse, mas Deus nos dá força para seguir. E, quando a gente menos espera, Ele nos surpreende. Foi então que, em uma manhã de sábado, durante a escola bíblica, Ana sentiu algo diferente. Enquanto o pastor ensinava sobre a ressurreição de Lázaro, ela teve uma visão. Não foi como um sonho, mas uma certeza absoluta: seu marido, em glória, estava em paz. E, mais do que isso, Deus lhe mostrou que ainda tinha um propósito para ela e seus filhos. As lágrimas caíram, mas dessa vez eram diferentes, eram lágrimas de alívio, como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Nos meses seguintes, Ana começou a mudar. Voltou a cantarolar enquanto fazia o almoço, a rir das brincadeiras das crianças. Até os vizinhos notaram. O que aconteceu com você? Perguntavam. E ela respondia, com os olhos brilhando: Deus me deu uma nova chance. Um dia, Marcelo,
que agora ajudava a receber os novos visitantes, viu Ana entrando com os filhos. Ele não sabia da história dela, mas sentiu no espírito que deveria orar por aquela família. Após o culto, aproximou-se e perguntou se poderia abençoá-los. Ana, emocionada, contou um pouco do que havia passado. Marcelo sorriu e disse: eu também achei que minha vida tinha acabado. Mas Deus faz o impossível. Ele não só restaura, ele transforma. E assim, aquelas duas vidas, antes marcadas pela dor, agora se cruzavam no mesmo lugar, no altar da Universal, onde Deus não apenas ouvia as orações, mas respondia de maneiras que só Ele poderia fazer. Ana começou a servir na igreja também, ajudando no trabalho com crianças, e seus filhos, que antes perguntavam pela tristeza da mãe, agora a viam cheia de alegria. Muitas pessoas pensam que milagre é só o que a gente vê, Ana costumava dizer. Mas o maior milagre é quando Deus entra no lugar mais escuro da gente e acende uma luz. Não tira a saudade, não apaga a memória, mas nos ensina a viver de novo. E isso, nenhuma terapia, nenhum consolo humano poderia fazer. E assim, entre testemunhos, louvores e a fé simples de um povo que não desiste de crer, a Universal continuava sendo um lugar onde vidas eram mudadas. Não por palavras bonitas ou promessas vazias, mas pelo poder de um Deus que não desiste de ninguém. Porque, no final das contas, os maiores milagres não são aqueles que o mundo aplaude, mas aqueles que só o coração sente. E lá, entre aquelas quatro paredes, corações eram curados todos os dias. No meio daqueles testemunhos que enchiam o ar de esperança, havia sempre alguém que chegava pela primeira vez, com o coração pesado e os olhos cheios de dúvidas. Foi assim com o seu João, um homem de mãos calejadas, que há anos carregava uma dor que ninguém via. Ele tinha perdido o filho mais velho em um acidente de carro, e desde então, a culpa o consumia. Se eu não tivesse deixado ele sair naquela noite, repetia como um lamento sem fim. As noites eram longas, o trabalho no campo já não trazia alívio, e até os sorrisos dos netos pareciam apagados para ele. Foi a esposa, Dona Maria, quem o arrastou até a Universal. Vem só hoje, João. Não custa nada ouvir, ela disse, segurando firme em seu braço. Ele entrou relutante, cruzando os braços como se quisesse se proteger de qualquer esperança. Mas quando o pastor começou a falar sobre perdão, não o perdão dos outros, mas aquele que a gente precisa dar a si mesmo, algo dentro dele estremeceu. Não foram palavras bonitas, foram verdades duras, como espelhos que mostram o que a gente esconde. Naquela noite, durante a corrente de oração, seu João chorou como não chorava há anos. Não foram lágrimas silenciosas, foram soluços que sacudiam o corpo, como se algo muito pesado estivesse saindo. E saía. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou, João sentiu uma paz tão grande que assustou. Não era a dor que tinha sumido, a saudade do filho ainda doía, mas era como se Deus tivesse colocado uma mão em seu ombro e dissesse: você não está sozinho nisso. E não foi culpa sua. Nos dias seguintes, as coisas não mudaram de repente. O sol ainda nascia da mesma forma, o trabalho no campo continuava duro, mas algo dentro dele era diferente. Ele começou a contar a história do filho não mais com amargura, mas com gratidão. Ele viveu, amou, deixou marca. E eu vou honrar isso, dizia, com a voz firme. Os netos voltaram a ouvir risadas do vovô, e Dona Maria, que já tinha perdido as esperanças de ver o marido sorrir de novo, via Deus reconstruindo sua família pedaço por pedaço. Eu achava que milagre era só coisa de filme, de gente que levanta de cadeira de rodas ou coisa assim, seu João confessava aos irmãos da igreja. Mas o meu milagre foi Deus me tirar do buraco que eu mesmo tinha cavado. Foi me fazer enxergar que a vida ainda vale a pena, mesmo com a dor. E assim, como Ana, como tantos outros, ele descobriu que a Universal não era um lugar de soluções mágicas, mas de encontros reais com um Deus que não tem pressa, que trabalha no que está quebrado e faz novo. E a igreja seguia cheia. Não porque prometia riqueza ou vida sem problemas, mas porque ali, entre pessoas comuns, Deus fazia o que só Ele pode fazer, transformar cinzas em algo bonito. Não do jeito que a gente imagina, não no tempo que a gente quer, mas do jeito certo, no tempo certo. Porque os milagres de Deus não são para serem explicados, são para serem vividos. E lá, entre aquelas quatro paredes, a vida provava isso todos os dias. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre a cidade grande, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela não veio por curiosidade, nem por convite de algum amigo.
Veio porque não tinha mais para onde ir. As contas estavam atrasadas, o marido tinha ido embora levando até a autoestima que lhe restava, e os filhos perguntavam por comida com olhares que doíam mais que qualquer palavra. Marisa não acreditava em milagres. Na verdade, ela nem acreditava mais em si mesma. Sentou-se no fundo, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder até do próprio Deus. Mas quando o pastor começou a falar sobre um Deus que não desiste das pessoas, mesmo quando elas desistem de si, algo dentro dela estremeceu. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias. Foi a voz firme dizendo: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. E, pela primeira vez em meses, Marisa sentiu uma lágrima quente cair não de desespero, mas de algo que parecia esperança. Ela não orou alto. Não levantou as mãos. Só sussurrou, entre soluços: se o Senhor existe mesmo, me mostra um caminho. E Deus, que sempre ouve o clamor do coração quebrado, começou a agir. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa ou o que sobrou dela, Marisa encontrou um envelope escondido atrás de um armário. Dentro, dinheiro suficiente para quitar as contas mais urgentes e um bilhete do marido, escrito há meses, em um dia em que ainda havia amor: guarde isso para emergências. Eu te amo. Ela não sabia como não tinha visto aquilo antes. Mas agora, naquele momento, era como se Deus estivesse dizendo: eu já tinha providenciado. Só estava esperando você olhar. Mas o milagre não parou aí. Na semana seguinte, uma vizinha que mal cumprimentava bateu à sua porta com uma caixa de alimentos. O pastor da Universal pediu para a igreja ajudar quem está passando necessidade, disse a mulher, sem saber que aquelas palavras eram como água para uma alma sedenta. Marisa não era mais uma desconhecida. Alguém tinha enxergado sua dor. Alguém tinha se importado. E foi assim, aos poucos, que ela voltou a sorrir. Não porque todos os problemas tinham sumido, as dívidas ainda existiam, a solidão ainda doía, mas porque agora ela sabia que não estava sozinha. A Universal não tinha lhe dado dinheiro do céu nem resolvido tudo com um estalar de dedos. Mas tinha lhe dado algo muito mais precioso, um lugar onde Deus usava pessoas comuns para mostrar que Ele nunca esquece dos seus. Hoje, Marisa está na igreja toda semana. Não no fundo, escondida, mas na frente, cantando com os filhos ao lado. Ela ainda trabalha duro, ainda luta, mas agora com uma certeza no coração: Deus não muda a nossa história da noite para o dia. Mas Ele muda a gente por dentro. E isso faz toda a diferença. E a igreja continua cheia. Porque o mundo está cheio de Marisas, pessoas que já tentaram de tudo e só precisam de um lugar onde Deus seja real. Não um Deus de fórmulas, mas um Deus que segure a mão da gente no escuro e diga: vem. Eu tenho um jeito. E lá, entre aquelas paredes simples, os milagres continuam acontecendo. Não como a gente pede, mas sempre como a gente mais precisa. No meio daqueles bancos, tinha um homem chamado Carlos. Ele chegava sempre com a cabeça baixa, as mãos marcadas pelo trabalho pesado e um silêncio que falava mais que qualquer palavra. Por anos, ele tinha ouvido dizer que Deus era amor, mas a vida dele parecia provar o contrário. A esposa tinha ido embora levando os 2 filhos, a bebida tinha se tornado sua única companheira, e o orgulho, aquele que dizia eu dou conta sozinho, só tinha deixado as coisas piores. Até que uma noite, depois de mais um dia sem sentido, ele entrou na Universal arrastado por um colega de trabalho. Não foi por fé, foi por desespero. Se Deus existe mesmo, que me mostre alguma coisa, pensou, enquanto olhava para o altar. O pastor nem sabia seu nome, mas na hora da oração, parou bem na frente dele e disse: Deus está falando que tem um homem aqui que acha que ninguém mais acredita nele. Mas ele acredita. E hoje é o dia que isso vai mudar. Carlos sentiu algo estranho no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Não foram palavras bonitas, não foi show, foi uma certeza que ele não conseguia explicar. Naquela noite, ele chorou como não chorava há anos. E quando saiu da igreja, o peso que carregava parecia mais leve. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Os dias seguintes não foram fáceis. A tentação de voltar para o bar batia forte, e as lembranças da família perdida doíam como facadas. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguma coisa, um versículo que ouvia no culto, um abraço de um irmão na fé, até um sonho estranho que teve com os filhos sorrindo, o puxava de volta.
ele começou a frequentar os cultos da segunda-feira, aqueles que falavam de libertação. Não era mágica, ele ainda sentia falta da bebida, ainda acordava com medo do futuro. Mas agora, quando a luta apertava, ele fechava os olhos e lembrava da voz do pastor: Deus acredita em você. Um mês depois, sua ex-mulher ligou. Não foi para voltar, não foi para perdoar, pelo menos não ainda. Mas foi para dizer que as crianças estavam perguntando por ele. E dessa vez, em vez de desligar o telefone com raiva ou vergonha, Carlos respirou fundo e disse: Eu quero ver eles. E dessa vez, vai ser diferente. Não tinha plano, não tinha garantia. Só tinha uma fé pequena, mas verdadeira, que tinha nascido naquele banco de igreja. Hoje, Carlos está de pé no mesmo lugar onde um dia entrou arrastado. Não é um herói, não é perfeito, ainda tem dias que a batalha é dura. Mas agora ele sabe que a vitória não depende só dele. E quando olha para trás, vê algo que antes não enxergava: Deus não tirou o sofrimento da sua vida de uma hora para outra, mas tirou o vazio. E isso, para ele, foi o maior milagre. Porque a Universal não é um lugar de pessoas que nunca caíram. É um lugar de pessoas que aprenderam a se levantar. E todo domingo, quando Carlos abraça os filhos na porta da igreja, ele sabe: o Deus que o encontrou no fundo do poço é o mesmo que está segurando sua mão hoje. Não para tirar as pedras do caminho, mas para ensinar a caminhar sobre elas. O milagre não terminou ali. Aos poucos, Carlos percebeu que suas mãos, antes trêmulas, agora seguiam firmes não por falta de medo, mas porque haviam aprendido a confiar. O vício que o consumia por anos não desapareceu como num passe de mágica, foram noites de luta, recaídas, lágrimas e orações sussurradas entre dentes cerrados. Mas cada vez que caía, algo puxava de volta, não era só a força dele, mas uma voz quietinha que dizia: Levanta. Você não está sozinho. Um dia, sua filha mais nova, de apenas 7 anos, lhe perguntou: Pai, por que você chora quando reza? Ele a pegou no colo e apontou para o altar: Porque aqui eu aprendi que Deus não nos tira das tempestades, mas nos ensina a dançar na chuva. A menina sorriu, sem entender direito, mas guardou aquelas palavras. Anos depois, quando Carlos viu o filho mais velho, agora um jovem, ajudar um desconhecido a se levantar de um banco de praça com a mesma paciência que um dia alguém teve com ele, soube: o milagre não era só dele. Era uma corrente. Deus não havia apenas preenchido seu vazio, havia transformado sua dor em ponte para outros que ainda tropeçavam no escuro. Reflexão final. A vida não nos promete um caminho sem pedras, mas nos dá algo mais precioso: mãos que nos seguram quando escorregamos e um amor que nos ensina a transformar feridas em luz. O maior milagre de Carlos não foi a cura instantânea, mas a descoberta de que, mesmo quebrado, ele podia ser vasto o suficiente para abrigar esperança. Lição de vida. Deus não nos salva das batalhas, mas nas batalhas. E às vezes, o propósito do nosso sofrimento é nos tornar faróis para quem ainda navega na tempestade. A fé não é a ausência de medos, mas a coragem de caminhar mesmo com eles e a certeza de que, no fim, as cicatrizes contam a história de quem não desistiu.